Peço a ti tua graça. Esse é o sistema de transmissão via podcast. Novo Hamburgo Digital. Ouça agora a ministração do culto de ensino. O pecado não pode entrar. Se nós não ministrarmos a respeito do pecado e falar só aquilo que a igreja quer ouvir, aí fica fácil. Aí eu vou virar um filósofo, não vou virar um pastor. Mas como eu sou pastor, eu tenho que falar de pecado também. Amém, igreja? Porque eu preciso, eu temo ao Senhor, tremo ao Senhor, e a minha obrigação é levar esta igreja, até o tempo que nós estivemos aqui, pelo poder da palavra, chegar mais perto do céu. João capítulo 8, irmãos. Os irmãos sabem que é uma história de uma mulher que estava em adultério. E essa mulher foi pega pelos fariseus, por aqueles homens, e leva até Jesus. João capítulo 8. E no momento que leva essa mulher, eles começam a questionar: Senhor, a lei de Moisés fala para apedrejar quem cai no adultério. E Jesus, vendo a cada um, escreve no chão, a qual ninguém sabe o que está escrito lá. E aí fala para aquele povo, aquelas pessoas: aquele que não tiver nenhum pecado, atira a primeira pedra nela. A Bíblia fala que começou a sair um por um, do menor ao maior, do maior ao menor, jogando as pedras no chão. Por quê? Todos erraram, todos pecaram. E aquela mulher, o Senhor chamando para si no meio, e fala: mulher, cadê os seus acusadores? Ela olha e vê e fala assim: eu não vejo eles. E Jesus fala assim para ela: olha, mulher, vai. Ele fala assim: olha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. A iniquidade e o pecado são diferentes. O que é pecado? Pecado quando a pessoa erra, falhou, aí vem o perdão de Deus. E o que é iniquidade? Iniquidade é uma sequência do mesmo pecado. Ela não consegue sair daquilo, fica pecando toda hora. Pecando, peca, isso se chama iniquidade. Deixa eu falar algo ao teu coração. De tudo isso, da iniquidade, do pecado, de algum vício, o poder da palavra de Deus consegue libertar vidas assim. Glória a Deus! Porque a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a importância da gente errar menos, eu lendo mais a palavra, praticando mais a palavra. A gente vai errar menos e vamos acertar mais. Então o Senhor fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Importante hoje, o pecado, ele sonda, ele não tem idade, ele não tem classe social, não tem raça, não tem tribo. Pecado é pecado. Do maior ao menor, do porteiro até a tribuna, até o altar, ele procura quem estiver na brecha, quem deu lugar, ele vai. Então a importância é a gente vigiar. 13:33 de Marcos, eu acredito que seja isso, por favor, livro. 13:33 olhai, vigiai, orai, para que não saber quando será o tempo, a vinda de Jesus. Então, primeiro é vigiar, depois é orar. Agora, adianta a pessoa orar e não vigiar? Adianta? Nada adianta. A importância de tudo isso é vigilância. Sim ou não? Vigiou, agora a hora. Vigiou, agora a hora. De um tempo para cá, porque eu tenho visto a palavra adultério. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Então, o que acontece? Pecado, muitos pecados. O que é o pecado
Adultério e fornicação. Fornicação é a área sexual fora do casamento. Isso é fornicação. E que é adultério? É extraconjugal. É outra pessoa sobre um casal. A Bíblia fala, 1 Coríntios 6, vamos lá, 1 Coríntios 6. Coríntios 6. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui no versículo 12 em diante, que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição. O corpo não é para senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Que o vosso corpo é membro de Cristo. Tomarei, pois, membro de Cristo, falarei membros de uma meretriz? Não, por certo? Paramos um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente continua. Isso aqui está falando, irmãos, no versículo 16: não sabei que se ajunta com a meretriz, vai ser um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Se alguém peca, ele atinge todo o corpo da igreja. Amém? Eu vou explicar por quê. Porque nós não somos diretamente o corpo, nós somos um membro do corpo. Um membro pecou, ele não pode colocar e falar assim: ah não, eu vou confessar com Deus e está pronto. Está totalmente errado. Por quê? Aqui é um corpo, aqui é membros de um corpo. Se um membro, alguém cai, machuca, vai para o erro, tem que confessar. Tem o quê? Confessar. Vamos ver se tem que confessar. Josué, capítulo de número 7, versículo de número 19. Josué 7, 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, faze confissão perante ele, declara-me agora o que fizeste, não me ocultas. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Ele fez o quê? Confessou. Aqui, o que significa isso aqui? O povo de Israel, vocês vêem o título aí, eles perdem uma cidade chamada Ai. E Josué falou para ele: pouca gente, pouco exército, que era pequeno, mas pouco. Aí o que acontece? Quando chega, o Senhor falou para não pegar nada de ninguém. Esse homem chamado Acã fazia parte das tribos, fazia o exército. Ele rouba uma capa babilônica e esconde na tenda da sua família. O que acontece? Israel perde. Israel perde. Por causa da desobediência. Pegou alguma coisa que não era seu. E Deus falou para não pegar. O que aconteceu? Israel perdeu. E o Senhor falou para ele assim: há maldição no meio de vós. Aí que o Senhor falou assim: amanhã santificai, colocar os cabeçais de todas as tribos e cada um dá um glória. Dá um glória aí, Lenilson. Glória a Deus. Aí começou lá: glória, glória, glória. Quando chega cá, a Bíblia fala para a gente não falar o nome do Senhor em vão. Aí chega, dá glória aí, 19 vezes. Olha aqui, fala 19. Então disse Josué, filho meu, dá-me glória ao Senhor Deus. Ele não conseguiu. Aí ele fala assim: faça confissão perante ele, declara-me agora que fizeste, não me esconde, ou fude. Respondeu Acã e disse: verdadeiramente pequei. Ele confessou. Então,
devemos confessar o pecado, sim, porque aqui é o corpo de Cristo, é um membro, somos membros. E para quem? Para o anjo da igreja, para ajudar esse membro, não é para matar. É para orientar ele, entre no caminho da disciplina, porque eu já ministrei sobre isso uma hora ou outra, vou ministrar de novo disciplina. A disciplina é para refletir o erro que fez, para refletir, não é para ficar de cara assim, não é refletir. Olha, eu podia estar cantando, eu podia estar pregando, mas não posso, eu estou em disciplina, até refletir, ouvindo palavra, até ter frutos de arrependimento. E fazendo isso, a pessoa retorna para as atividades da igreja. Por isso, quando está escrito lá em Mateus 18, que fala assim, quando tiver dois tiver ligado acerca de uma coisa, ligado na terra, será ligado no céu. Esse texto não está falando que onde Jesus está, tem que tiver dois, três, Jesus está. Esse texto está falando sobre pecado, sobre perdão. Olha, se o seu irmão pecar, chama um, chama mais outro. Continua assim, fala para a igreja. Está assim o texto. Aí o obreiro, o líder, chega assim, meus irmãos, alguém errou, falhou. Aí a igreja, ele vai ficar em disciplina, amém? A igreja, amém. Porque o pastor, ele não tem poder para fazer coisa sozinho, porque ele está com o membro do corpo da igreja. O pastor faz parte do membro do corpo da igreja. E fazendo isso, irmãos, está feito, todo mundo em testemunho daquilo que foi falado. Então, a importância aqui, ó, esse texto, mas se não ouvir, aí fala assim, se não escutar, diz a igreja, se também não escutar, a igreja considera um gentil ou publicano. Então, a princípio deve confessar o pecado. Por quê? Uma hora Deus revela. Uma hora Deus? Daniel 2, 22 e 23. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Os irmãos quiserem ver na tela, tem na tela também, ó. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, nada que está escondido perante o Senhor vê tudo. Lembra do Salmo 139? Se eu estiver lá em cima, ele está. Se eu estiver lá embaixo, ele também está. Se eu for para a esquerda, ele está. Se eu for para a direita, ele está. Josué coloca esse homem, voltando lá para a história de Josué, no capítulo 7, 9 e diante, pega esse homem, pega a família e são apedrejados. Era a lei. Morre toda a família, porque a família era cúmplice. Morreu todos. Por quê? O povo de Deus perdeu por causa de uma maldição que estava. Um exemplo, se tiver algo dentro de um meio da igreja, um pecado, aquela parte, um departamento não anda. Se tiver algum conjunto de louvor, alguém está em falta com Deus, não anda. Se tiver no altar pecado, não anda. Se tiver pecado, aí atrás não anda. Fica tudo travado, as coisas começam a travar. 28 e 13, por favor, Provérbios. Eu estou falando que tem que confessar o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa, deste alcança misericórdia. Quer dizer, o que confessa o pecado nunca prosperará, mas o que confessa, deixa, alcança misericórdia. Já vou repetir, não está falando para com Deus, falando com as pessoas, falando com o líder. Então, a pessoa em si tem que confessar. Para quê? Para depois ter uma cobertura de oração. Senhor, ajuda ele, ajuda ela, ajuda, Senhor, que venha restaurar a vida dele. Porque essa mulher estava em pecado. Que Jesus falou, vai, não peques mais não. O Senhor orientou ela a não errar mais. Devemos confessar os nossos pecados. Porque não adianta ficar pecando por motivo disso ou daquilo, que uma hora, quem vai para o céu é a pessoa que está pecando. Mas nós estamos aqui para mostrar a luz da palavra de Deus, porque a melhor coisa é confessar. Se Davi não confessa, e a salvação dele? Homens que erraram, confessaram?
Homens que erraram, confessaram. Se homens confessaram, quem somos nós para não confessar? É a Bíblia que ensina. Josué confessou, o profeta para confessar. Vou mais ainda. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos. Não é só Deus, não. É outros. Outros tem 1, 2, 3 pessoas. O que foi envolvido naquele negócio, um exemplo, por causa de um casal, um adultério, vai ter que confessar o que fez. E depois, pedir a Deus a restauração. Se ambos querem continuar juntos, Deus restaura, fortalece. Bota lá, 16 mesmo. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis a oração de justos para muitos céus. Perfeito. Tem que confessar um para o outro. Aí muitas das vezes, a melhor coisa é confessar só com Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa. A vergonha, quando faz errado, não fica com vergonha. E quando fica com vergonha para confessar? Irmãos, o próprio Pedro, quando ele errou, tu me amas? E Pedro falou, eu amo. Tu me ama? Amo. Tu me ama? Tu sabes que eu te amo. O que eu quero dizer para a igreja é, vale a pena confessar, porque, como falou o Provérbio 28, para prosperar, para continuar a vida com saúde espiritual. Prosperidade que eu falo assim, com bênção. Prosperidade com a presença de Deus. Prosperidade com o Santo de Deus. Prosperidade com a paz, com a alegria. Essa é a prosperidade que Deus quer derramar. Mas se continuar no pecado, se continuar falhando, se continuar errando, não tem paz, não tem tristeza. O que ele tem, pastor? Perturbação. E a consciência vai pesando. Romanos 2,15, por favor. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência. E os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Amém. Fica aqui. Entenda isso. A sua consciência, a consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Quando alguém erra, quando alguém peca, sabe o que vai acontecer? A consciência vai ficar acusando. Quando você está tranquilo, não devo nada, não errei, não pequei, ela vai me defender. Fique em paz. Se alguém está caluniando, se alguém está apontando para você, fique em paz. Por quê? Porque com a consciência tranquila. Você lembra quando a pessoa deita assim, nossa, com a consciência pesada. Fala isso lá de casa, fala isso. O povo aí fala consciência pesada, nem consigo dormir. Ah, não, com consciência. Aqui é a mesma coisa, é isso que está falando. Ó, ou acusa ou defende. Onde a pessoa foi, ó, atenta nisso. A pessoa errou, falou, eu vou sair daqui. Qualquer lugar onde for, a consciência. Você está errado, você tem que confessar. O que a Bíblia ensina, pastor? A Bíblia ensina que fala, levanta onde caiu. Oh, caiu aqui, levanta aqui. Caiu lá não sei aonde, levanta lá. Porque poderoso é Deus para afirmar, poderoso é Deus para restaurar. É aquele que cai. Glória a Deus, glória a Deus. Fugir da situação não ajuda. Tem que enfrentar. Para que o Senhor venha com as suas mãos. Para restaurar, dar força. O pecado é destruidor, irmãos. É destruidor. O pecado é destruidor. É, não é, irmão? Maltrata as pessoas. Judia das pessoas. Vamos continuar. Falamos em Tiago. Falamos em Josué. Isso eu só estou falando no caso que tem que confessar. Amém, igreja? Então, aprenda. Por quê? Porque, novamente vou repetir. O último texto que nós lemos, confessamos uns aos outros. Por que tem que confessar? Porque somos membros. E somos membros do corpo que é santo. Que é Jesus, ele é o cabeça. Ele sendo cabeça, ele é santo. E se um membro não ficar buscando a pureza, a santidade, toda a igreja vai ficar manchada.
uma parte do corpo fica manchada. E as coisas não vão andar bem dentro da igreja. Vou dar um exemplo. Igreja cheia não quer dizer santidade. Igreja cheia não quer dizer que é bênção. Vou te dar um exemplo. A igreja lá de Laodiceia. Jesus estava lá de fora. Ele fala assim: eis que eu sou a porta e bato. Se alguém me ouvir, entrarei com ele, cearei com ele, né, e ele comigo. Então o que quer dizer isso? Lá tinha riqueza, tinha o bom e o melhor dentro dessa igreja. Porém Jesus fala assim: nu, miserável, cego e pobre. Por quê? Jesus não estava lá. Quer ver uma igreja próxima? É uma igreja que anda pelo caminho da santidade. Quer ver uma igreja fiel? É uma igreja que rejeita o pecado, mas ama o pecador. Amém? Porque a igreja que anda no pecado, busca o pecado, pode ter certeza, Jesus já não está lá. Não tem nada a ver não, não tem nada a ver isso não tem nada a ver aquilo não tem nada a ver, é isso que ele está colocando hoje na mente das pessoas, essa palavra, não tem nada a ver, pecado é pecado. Quando falamos em Romanos, no capítulo 6, a respeito do pecado, no capítulo 6 inteiro, ele vai falar sobre isso, sobre o corpo. Aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele fala da meretriz, que é quando uma pessoa junto com uma prostituta, é um só corpo, manchou o leito, o casamento está sendo destruído. Ei, deixa eu falar uma coisa. Se o pecado começou desde o jardim do Éden, sabemos que a origem mesmo é lá do céu, que foi que ele rebeliou. Mas pela humanidade, foi numa família. Foi numa família. Fez que Eva e Adão viessem ser expulsos do jardim do Éden. Pastor, o que eu faço sobre o pecado? Abre lá, 1 João, capítulo 3, versículo de número 8. Glória a Deus! Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Se alguém deu lugar ali naquele momento para o diabo, mas o Senhor Jesus é poderoso para desfazer. Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Mentir é pecado? Sim. Furtar é pecado? Sim. Prostituir? Sim. Tem uma série, uma lista assim, ó, que é pecado, pecado. Aí a Bíblia fala assim: esses não herdarão o reino de Deus. Esses quem? Esse continua. E aqueles que deixam? Aí tem céu. Aí tem céu. Aqueles que deixam o pecado tem céu. Mas aquele que não tem, que não deixa, rumo às trevas. Aquela mulher que o Senhor trouxe no meio, tirou ela da morte, porque o pecado, sabe o que o pecado não é? Ela ia morrer. Jesus deu oportunidade. Vai e não peques mais. Porque o que a gente não pode misturar, irmãos, a nossa vida santa com profano, luz com trevas. Não podemos fazer isso. Temos que crescer na presença do Senhor, em santidade, em buscar o Senhor. Sabia que o pecado traz um batimento na alma, que a pessoa, a ponto de fazer bobagem. Eu lembro, como se fosse hoje, um rapaz ligando 2 horas da manhã para mim e falou: eu vou me matar porque eu traí a minha esposa. Ligou para mim 2 horas. Eu fui lá pegar ele 2 horas da manhã. Peguei ele, fui lá na casa dele, levei ele lá. E eu fui trabalhar depois. Ele ia se matar. Até minha esposa falou: vai. Eu falei: não, eu vou. E se a gente não vai? A gente não sabe o que vai acontecer. Porém, o que ele falou:
eu vou matar. Por quê? Ele viu a bobagem que fez. Estava destruindo a família dele. Estraguei minha família. Eu vou matar. Primeira coisa que ele fez, ligou pra gente. Pastor, tem condição de vir aqui 2 horas. O senhor pode vir aqui. Onde você está? Na Marginal. Aí fomos lá. Tiramos ele de lá. Colocamos na família. A bondade de Deus é tão grande que ele confessou. Ele fez o quê? Confessou. Segundo ele, falou para mim que confessou a esposa. Já estão bem. Já estão buscando a Deus. Mas não pode fazer mais. Sabe por quê? Senão não tem uma certeza se é isso mesmo que a pessoa está. Será que meu companheiro vai errar de novo? Será que a minha companheira vai errar de novo? Tem que tomar cuidado, fidelidade. Porque o que faz um escravo num lar, que só é filho, se separa, é horrível, irmãos, é uma dor horrível. Eu falo isso não porque eu passei não, mas eu presenciei essas coisas. Quantas vezes eu e minha esposa tem que tratar com família, e muitos casais, irmão, muitos casais. Deixa eu falar um testemunho rápido aqui. 9 horas da manhã, irmão Rodrigo, chega uma irmã em casa, irmã Cícera. E eu estava vindo do meu serviço, trabalhava meia-noite. Aí minha esposa, ela está aqui, quer falar com a gente. Eu falei, pois não, irmã. Ela deu uma outra igreja onde a gente estava. Meu esposo está me traindo. Assim, assim, assim. Aí fui orar por ela. O bicho se manifestou nela. E não queria sair, irmãos. Vai ter errado, tem coisa errada. Eu estou orando no nome de Jesus, não está saindo, não. Tem coisa errada aí. Espera aí, voltei, deixa ela normal. Aí eu falei para minha esposa, está em pecado. Quem é a moça também. Eu falei, confessa. Ela não gosta de estar de coisa. O senhor também pecou com o meu marido. Quer dizer, ela só estava jogando só para ele. E falou, eu pequei. Ela chora. Ah, você pecou? Eu traí também ele. Tá bom. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, sai agora! Saiu, porque confessou. Há um demônio, se a pessoa não confessa, ela sempre vai cair no mesmo erro. Porque essa palavra, que não precisa falar assim, não precisa falar com ninguém, ou com A ou B, então a pessoa costuma fazer a mesma coisa. Mas o que eu quero trazer para os irmãos não é só o pecado, mas também a vitória, quando a gente confessa. Davi foi restaurado quando ele confessou. Ele foi visitado pelo Senhor. Ele foi fortalecido pelo Senhor, porque ele confessou o pecado. Olha lá no Salmo 51, Levi, por favor. Vamos ler o versículo 7 ou 11. Deus 7 ou 11, por favor. Continua. Aqui, ó, começa assim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Continua. Agora começa. Davi está totalmente perturbado por causa do pecado. Aí começa a falar: não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu espírito. Novamente. Torna da alegria da tua salvação. Uma pessoa que erra, olha, ela está no ponto de fazer alguma bobagem. É o que o diabo quer. É o que o diabo quer. Tirar a própria vida. Suicídio não tem salvação. Mas quem confessa alcança misericórdia. Quem confessa tem a mão de Deus protetora ajudando. Glória a Deus! Quem confessa é restaurado. Sabe o que acontece quando confessa? Sai aquele peso e começa a vir o que? A graça novamente. Glória a Deus! O tempo vai passando, A Bíblia fala que o Senhor joga no mar, diz que é cimento. Quando for ver bem, já está na bênção aquela irmã, já está na bênção aquele irmão, já está na bênção aquele jovem, aquela jovem. Por quê? Ninguém lembra mais, agora está usado, sendo usado por Deus, está pregando a palavra de Deus, está louvando o nome do Senhor, e aí tudo é jogado fora, e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus! Não vale a pena
vontade do mal, mas vale a pena fazer a vontade de Deus. Quantos querem que vale a pena fazer a vontade de Deus? Mudança de vida. Quando a pessoa sai do pecado, ela quer cada vez mais mudar. Pastor, eu quero mais. Eu quero fazer a obra. Pastor, por quê? Aquele peso sai. Sim ou não? Sai. Aí a vontade de quê? Fazer o que é certo. Entrar para o caminho de santidade. Eu quero evangelizar. Pastor, pode deixar que eu faço. Tem um desejo das coisas de Deus. Quando vai ter campanha de jejum, pastor? Quando vai ter a campanha da oração? Mas de tudo isso é vigiar. Porque se nós não vigiarmos, 1 Pedro 5 e 8, é isso? 2 Pedro? Por favor. Sede sóbrio ou equilibrado, vigiar. Vamos vigiar de novo aí. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa. Obrigado. Olha, não pode deixar só ali. Porque é muito retórico. Aqui, ó. A quem buscando. Ele falou assim: ele não está parado, ele está buscando. Ele está insistindo. A quem possa tragar. A Bíblia fala que ele é adversário. Quantos livramentos o Senhor tem dado para nós? Só temos que agradecer a Deus pelos livramentos. Eu falo quando a gente nem conhecia o Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui. Porque ao redor, lá no Salmo 34, versículo, se eu não me engano, 8, o 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O derredor está o diabo. Ao redor está o anjo. O derredor está o diabo. Ao redor está o anjo. Eu posso dar glória a Deus aqui, é fácil. Eu tenho que dar testemunha lá fora. Eu tenho que ser crente aqui, aonde eu for. Virando ali, eu tenho que dar aleluia como eu dou aqui. Louvor aqui, louvor lá fora. Por quê? Senão eu vou ter duas personalidades. É chamado de hipócrita. Hipócrita o que é? É a pessoa que é ator. O que é ator? Faz um personagem que não é. Interpreta. Porque quem peca, pensa que engana quem? Ele próprio, irmãos. A pessoa própria. Então, o que eu quero deixar para a igreja hoje? Isso aqui é um alerta, é um aviso. Hoje é culto de ensinamento, amém, igreja? Hoje é culto de ensinamento. Se eu quero que você vá bem, continua assim. Continua fugindo da aparência do mal. A Bíblia fala para não dar lugar ao diabo. Sai disso. Se alguém errar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para estender as mãos, estamos aqui para abraçar, estamos aqui para ajudar a caminhar. Pedro errou. As pessoas erraram, quer dizer. Aí Pedro falava assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Mas Jesus, 70 vezes 7. Ele significa que não há número para perdoar. E quanto mais o nosso Deus que perdoa. Só contra o Espírito Santo que não há perdão. Mas fora isso, irmãos, há perdão. Amém, igreja? Amém. Eu não vou muito além. Eu quero ser bem objetivo nessa palavra. E o pecado deve ser confessado. O pecado, ainda mais quando atinge pessoas. Ainda mais quando atinge alguém. Abre aí, Tiago. Capítulo de número 1, por enquanto. Estou encerrando. Tiago 1, deixa eu ver aqui que eu acho aqui. Deixa eu ver que eu preciso ter consumado. Deixa eu ver que eu acho que é 1 ou 2. Deixa eu dar só uma.
vai falar pecado, luz. Versículo 15, 13, o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. 1 e 12. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Coroa da vida. O qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência, concebido a luz, o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Aqui está falando assim. A Bíblia fala que nós pecamos em atos, obras e pensamentos. Essas três coisas a Bíblia fala. Então não há consumado, não está consumado, não foi concretizado, está no abstrato ainda. Então há um momento de, Senhor, tira isso da minha mente, Senhor, tira da minha mente, repreende em nome de Jesus. Isso no meio de mim, me ajuda, Senhor. Então tem que ser assim, não dá, porque senão, ele até descer no coração, aí não pode. Porque é a alma que perde não é pecado, sim ou não? A Bíblia fala, a alma que pecar essa, morrerá. Então, irmãos, não vamos dar lugar para o diabo. Fugir da aparência do mal. Essa palavra, eu precisava trazer isso aí, porque eu estava muito, já era algum tempo, mas eu vou ainda continuar esse assunto mais para frente. Por quê? Sempre eu vejo os estudos, eu começo a pesquisar e me aparece sobre esse pecado, adultério, como você diz, o que está acontecendo? E esses dias eu tenho falado com Deus, Senhor, eu sou anjo da igreja, se tiver alguma coisa lá na conversão, o Senhor mostra para mim. Deus é fiel, Deus mostra. Quantos querem que Deus mostre? Pois não, irmãos. Mas hoje a gente tem que bater nessa tecla, pastor, porque é o que envolve a humanidade hoje. É o pecado. É o pecado, é isso mesmo. E às vezes as pessoas, elas inconscientemente, elas estão pecando e não sabem que está pecando. Isso. Não é só pecar diante do crédito. Não, mentira, roubar. Tem um outro pecado aí que as pessoas estão cometendo e não estão sabendo. Calúnia, maldizentes, fala um do outro, é pecado. Fala que os maldizentes não é para o céu. Já fala maldizente, aí fala mal de outra pessoa, não vai para o céu. Você sabia? Uma irmã foi na casa da outra, já tinha a história daquela irmã que foi fofoqueira, né? Irmã, tá sabendo? Espera aí, irmã, espera um pouquinho. Antes a irmã fala, vamos orar. Aí aquela irmã, Senhor Jesus, todo demônio, toda obra maligna, toda obra contrária cai por terra, em nome de Jesus, foi expulso do mal. Irmã, pode falar agora. Não, acho que eu estou feijão lá, tá lá em casa, o feijão vai queimar, depois eu falo. E é fofocado. Maldizentes. Mas que ficamos com essa palavra. O povo está cego, o povo aí está cego. 2 Coríntios 4,4. O Deus desse século é o demônio. Quando fala Deus, é o diabo. Cegou o entendimento de muitos. Então, mas nós estamos aqui, ó Deus, o Senhor está avisando hoje, para não cair amanhã. Glória a Deus! Ele avisa hoje, para não cair amanhã. E vamos continuar firme, porque ele está querendo, ele está buscando que eu possa trazer. Lembre-se que quem peca nunca é para matar o irmão, é para ajudar o irmão. Aquele povo queria matar aquela mulher. Jesus não. Vamos sempre levantar aquele que cai. Vamos sempre estender as mãos àquele que cai. Vamos dar sempre força àquele que cai. Quantos concordam assim? Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Esse é o sistema de transmissão via podcast. Novo Hamburgo Digital.